Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao último episódio da primeira temporada do Cinema de Gêmeo. E como estamos então num episódio especial, tenho não um, mas sim dois convidados, os autores do... Mas não somos gêmeos, atenção. São quase. É a primeira vez que tens dois gêmeos no teu podcast. Já de estive gêmeo. na Sala Azul. Gêmeos Já espirituais. estive na Sala Azul, Sérgio e Susana. Mas convém que o Miguel tenha gêmeos, tenha dois gêmeos também. Para bater certo, não é? E os meus convidados são então Paulo Fajardo e Daniel Não, dois Louro. braços, duas pernas e dois gêmeos. Era isso que eu estava a Deixa o referir. homem falar, pá. Ele está a apresentar o seu podcast. Eles são então os o autores seu de quem? do podcast VHS, não é? O podcast mais antigo de cinema em Pá, Portugal. nunca ouvi falar em tal coisa. E que continuam a laborar Este homem não cheios se de cala. força. Amigos, como é que estão? Está Cheio de tudo bem, força, assim. obrigado. E com os meus dois gêmeos Então, bem firmes. Como é que vocês andam? Como é que anda aí o vosso podcast? Eu sem os meus Opa. gêmeos não andava, isso era certo. Depende, depende da data em que tu publicares isto. Nós podemos até já nem existir. Ai, que exagero. Não é? Que dramático. Uou. Mas o Apophis vai chegar mais cedo, é isso? O ok? Desculpa. O Apophis, o tal meteorito que vai passar perto da Terra e quiçá daqui por um ano ou dois vai mesmo colidir. Há uma é? O probabilidade de Bruce Willis vai sair Isso é da ver- reforma para nos salvar a todos. Mas isso é sim, verdade, mas a ou- babar-se, não é? É verdade. O Apophis é o tal meteorito que pode ser um global killer. Oh, diabo, como é que isto lá cheira? Pá, se fosse Os se fosse, cientistas já da se NASA. sabia. Não, existe uma probabilidade muito pequena. Ele agora não vai passar em rota de colisão. Mas consoante então- a distância que ele passar agora, há uma probabilidade na próxima volta. Na próxima, Sim, Ah, de ele. que é daqui a... Mas é uma probabilidade quando? curta. Não sei, mas não é assim tão distante. Isto cheira, De isto colidir. parece aquele filme do Greenland, Paulo. Eu acho que recebeste um SMS e és privilegiado para aquelas caves pá, isso é- na Meu Deus, Groenlândia. mete um meteorito Apophis no Google e já. Já estou a ver, já o temido vi. asteroide que passou do Senhor do Caos a amigo da Terra e que vai passar por perto em 2029. Olha, Certo. Portanto, Temos uns sim, anitos. sim, ok. ainda dá para um gajo preparar uma equipa de petroleiros De perfuradores espaciais. exatamente para furarem um asteroide. Dá tempo. Sim, para- e para são preparar, aqueles sim. bunkers, não é? Deste filme, que agora Sim. vai ter uma sequela. Este Greenland vai ter Pois um é. segundo capítulo. Que acho que é, os gajos agora têm que migrar e o caralho, sei lá, das caves. Mas pronto, amigos, está tudo bem, não é? Têm Sim, gravado em Está tudo força. impecável. Tenho continuado Sim. a acompanhar-vos. Sim, tivemos agora recentemente um episódio duplo sobre o Emanuel. Maravilha. Oh, sim, Sobre muito o bem. sensual Emanuel. E que está a dar muito que falar aí nas redes sociais, não é? Ah, é? Opa, não, o filme em si não, mas nós partilhámos no nosso Instagram um clipe que encontramos nos arquivos RTP Eu vi. de Excelente. Sim. algumas pessoas a sair do cinema e, Sim. epá, e aquilo gerou ali Em um sururu. Acabou de fazer 1974. Em à data 1974. desta gravação, 75 na verdade, 75, à exatamente. data desta gravação atingiu 1 milhão de visualizações. Uau. Portanto isto é um marco. Yeah. Que espetáculo. É assim, tem ali um pico, uma coisa Mas- nunca mas antes vista agora, no VHS. O busilis da questão é que ninguém sabe que aquilo teve origem no VHS. Não, aquilo teve origem nos arquivos Não, RTP. sim, Nós mas estávamos há bocado a ter essa este discussão porque awakening- há malta que já pegou neste clipe e o partilhou em outros sítios. Ok. Sim, E mas eu acho que isto é a lógica do ladrão que rouba ladrão. sim. Quer É dizer, isso, se aquele- é um bocado isso. Sim, isto depois a partir de uma Nós fomos determinada escala. os ladrões originais. Sim, Pá, mas o exatamente. clipe está ótimo e continua super atual, não é? Aquelas Pois, sim, sim. sim. aquelas É vozes isso, tão por isso é que diferentes, é muito bom. Por isso é que tem muitas visualizações, porque a malta depois vai-se para lá insultar, não é? E se isso continuar a angariar-nos seguidores novos na página, pá, excelente. Ó Daniel, para melhor. basicamente fazem aquilo que eu e tu fazemos em todos os podcasts. Insultamos-nos mutuamente. Pronto. Sim, é uma extensão da Isso nossa é a vida. vossa imagem É um de pouco marca, isso. não é? É isso. Yeah. Mas é tudo, vocês combinam, não é? Vocês no fundo dão-se muito bem, Não, nunca só fez. Combinam, pá, nada de Acho que não, combinações. acho que nunca nos Desculpa lá. ofendemos.
É tipo, Eu não- é o- tipo o Paulo nunca me Kaufman, não é? ofendeu. Aquela cena do filme do Jim Carrey que o gajo fazia os atritos, era tudo combinado, não é? Com o gajo do wrestling e não sei o quê. Ah, sim, sim. Não, sim. mas vocês eu sei que é tudo natural. E eu lancei-vos então o desafio. É tudo Partimos ao o nariz um natural. ao outro, mas Eu- é tudo É natural. tudo ao não é? natural, é o que tu queres dizer. Eu lancei-vos Não o. usamos aneleiras, nem aquelas tretas, é mesmo com os É punhos. tudo à antiga. Eu lancei-vos o desafio, Sim. não é? De vocês escolherem então um par de filmes gêmeos e vocês escolheram então 2 filmes do Cristóvão Colombo, não é? Querem começar por É verdade. explicar a vossa escolha? Eu vou deixar que seja o Daniel a escolher porque ele é que escolheu. Eu queria que fosse o Armageddon e o Deep Impact, mas ele queria que fosse este. Pronto. Verdade. Vamos ter que deixar A este. torcer o Epá, braço ganhou ele. Eu achei esses demasiado óbvios e além disso nós já tínhamos falado no Armageddon no nosso podcast. E então, Portanto, eu achei há mu- que a eu conversa achei não que era acabou aí. chover. Ah pá, tá bem, mas tu preferes chover no molhado ou preferes uma coisa nova? Eu sei que tu és antigo, pá, tu és um gajo que tem dificuldade em aceitar a modernidade. Não é nada disso. Mas eu Daniel. faço gosto sempre é aqui de um esforço, esmiuçar. pá, vamos falar de coisas novas. Eu gosto de esmiuçar porque nunca conversámos sobre esse filme com o Miguel. Por Pois não, exemplo. pois não. Então, Isso mas traz algo de podemos, novo sempre. à Ah, pá, conversa. mas podemos Tá bem, deixar tá bem. isso Mas pronto, depois agora para, estamos aqui. para a Tu não segunda gostas de temporada. sair da área da zona de conforto, não é? Tu Não gostas gosto. de sair Então, temos aqui Ridley Scott e Scott Glenn. Pois, Portanto, dois vês. Scotts. 2 Scots, é aqui verdade. Scotts- em Scotts combate. Em combate, portanto, vai ser também aqui um combate renhido. In a time of rigid faith and restless doubt, one man challenged the forces of fear and ignorance. You are a passionate man, Senor Columbus. Driven by a sense of destiny and ambition, he crossed the sea of darkness in search of honor, gold, and the greater glory of God. Vamos começar, se calhar, então, pelo do Ridley Scott, o 1492, não é? Em 92. Ambos os filmes saíram quando a viagem fez 500 anos, não é? Acho que foi Certo, esse um bocado Em 92. o sim, mote sim. para estas duas obras. E este primeiro do Ridley Scott chama-se 1492, Conquest of Conquest Paradise. of Paradise. E tem como Cristóvão Colombo o Gerard Depardieu, não é? E Pois é. vocês já tinham Que visto por este acaso- filme? Já. Ok. Eu vi este filme Eu- várias sim, vezes, aliás. Ok. E Fogo. confesso que na altura fez-me alguma confusão. Não é dos filmes que eu mais gosto do Ridley Scott. Está longe de o ser. Mas para o Ridley Scott é quase que um regresso às origens a nível de cinema, porque o primeiro filme dele é o Duelists, que também é um filme de época. É um filme muito bom, que eu gosto bastante. Nunca vi. Nota-se que é um filme com um orçamento limitado, mas eu acho que ele tirou o melhor partido desse orçamento. Aqui já é um Ridley Scott um pouco mais maduro e com mais orçamento, mas não acho que Muito por mais. Sim. por ter mais orçamento que tenha feito um trabalho melhor, honestamente, do que fez no Duelists. Confesso que me fez alguma confusão ver um francófono a fazer de Colombo. Fez-me alguma confusão Pá, ser pois. a escolha ter recaído sobre o Depardieu. O Depardieu estava em grande nesta altura, era tipo um sim. daqueles Sim, mas não grandalhões era- do cinema, aqueles atores europeus com gravitas. Sim, do método, Não é? não é assim muito conceituado. E não só pelo facto de ele ser grandão, é mesmo porque o gajo tinha uma presença muito forte. Não, na altura ele ainda não estava ao calibre do Obelix, mas Pois, acho mas que para lá caminhava, não é? e para lá caminhava, mas ainda não era a passos largos. Eu acho que o Armando Assante é uma boa escolha. A Sigourney Weaver, eu acho que quando eu me recordo deste filme, não me lembro necessariamente. O papel dela também é muito pequeno, Sim, É é pequeno, mas eu curto, é. sim. não me lembro é pequeno, necessariamente dela neste filme.
Obviamente que A personagem eles também é uma queriam- personagem discreta, não é? Discreta Certo, no eles- sentido em que é mais a presença dela do que as cenas em que ela está presente. As cenas em que ela está é a conversa. Basicamente sim, é sim. um É tudo muito lança ao teaser, filme, não é? sim. É exposição, na verdade. Sim, epá, mas pronto, mas não creio que seja um papel memorável. Há atores que entram em pequenos papéis, como a Judi Dench, não é? Sim, estava-me a lembrar dela. No Shakespeare in Love, não é? Era 7 Shakespeare minutos, in Love, não é? Ou 6 minutos. Sim, pá, e ganha um Oscar, não é? Yeah. Pá, porque é de facto uma. Eu achava que ela até tinha tido mais presença no ecrã por causa de ter sido um papel pequeno, mas muito marcante. Muito, sim, sim. E isso não aconteceu com a Sigourney Weaver. Aqui, para mim, pelo menos, não funcionou a esse nível. Agora, aqui na lista aqui do elenco principal, não, já não é principal, é secundário. Temos um Michael Wincott que eu tenho-vos a dizer. Epá, o Michael Wincott não é louvado o suficiente como vilão no cinema. Se bem que ele agora está um pouco desaparecido. É um vilão zorro. Se bem que ele agora está um pouco desaparecido. Mas ele aqui quase que repete o papel que ele fez na Missão. E não sei se vocês não estão só, lembrados. não é, E no Miguel? Robin dos Bosques, não é? Sim, Robin dos Bosques, espera lá, qual deles? No- Sim. Mas ele aí tem, sim, com o Kevin Costner. Sim. Mas aí é um papel muito curtinho. Mas é Ele igual, faz- não é? A mesma roupa. Epá, ele é sempre vilão. Agora, para mim, o papel Uma vez em o que ele Paulo disse: se o visse a passar na rua, atravessava para o outro lado, não foi? ele é daqueles atores que eu não consigo perceber, e é aí que reside o gênio, se ele está a ser, de alguma forma, se aquilo é uma extensão da personalidade dele, ou se é. Se ele está a encarnar É Ouve pá, lá. fogo, se ele fosse assim, ninguém o chamava Não, mas para mais a filmes. não é? verdade é que é Daniel, sempre o mesmo Daniel. papel, não é? Tu sabes quem era o Klaus Kinski? E tu sabes que o homem ele era ele próprio louco a interpretar os personagens. Aquilo era uma extensão dele próprio. percebes? já estou a ver aqui, era um do Rio. Sim. Era, sim, estou a ver a Existem cara do gajo, rios sim. de histórias dos filmes que ele andou a fazer na Tá Amazónia bem, tá bem, mas isso é quando há uma certa loucura. Agora, quando estamos a falar destes maus como as cobras, pá, eu quero acreditar que isto é tudo ficção. Ninguém. Daniel, eu também quero acreditar que sim. Agora, este gajo para mim está na fronteira, percebes? Pronto, ok. O Michael Wincott é um gajo que infelizmente agora aparece muito menos, mas ainda devia faz ser mais filmes? louvado. Apareceu Ainda no faz, ainda Nope, faz. teve um comeback agora no Nope. Era o e faz realizador, bom. não era? Exatamente. Pois era, já não me lembrava. O gajo já tinha o não é cabelo mau. curto, não é? Sim, e quer dizer, é um gajo com uma certa atitude, Sim, mas é bom, está do lado Sim, dele. e o filme sim, Corvo. sim. O filme Corvo deve ser o expoente da carreira dele, não é? Yeah. Talvez. Sim. Mas este filme tem aqui muitas caras conhecidas para além desse também. Tem o Frank Langella, tem Sim, o Arnold Vosloo, que veríamos depois na Múmia. Tem este gajo aqui do Breaking Bad, o Qual? Marco Margolis, o velhote, aquele velhote da campainha. Sim. Tens o Checky Carrillo, que era um gajo sempre utilizado pelo Luc Besson. Ele é um ator francês. Tens o Fernando Rey, que já faleceu, mas era um daqueles atores clássicos que também entrou em imensos westerns. Tinhas aqui Ou um grande seja, elenco. era um ensemble, era um Kevin filme Dunn, gigantesco, Kevin um Dunn épico também. histórico que reunia uma data de Um bom talentos da elenco, altura. um bom elenco, sim. Yeah, Sim, prometia bastante. Mas tu viste isto no cinema, Paulo? Não. Ok. Não. Opa, eu agora não tenho a certeza se a primeira vez que o vi se foi em casa ou se foi na escola, como uma daquelas aulas. Tinha um bocado essa veia, né? Filme de escola. Sim, Filme sim, que sim. se dava nas na aulas, altura, não é? mostrava-se nas Hoje já aulas de não, história, hoje já sim. não Eu deve sei, dar. Hoje não. Eu sei que o vi na sala de aula, agora só não sei se foi a primeira vez na sala de aula ou se foi em casa. Ok. Mas não foi um filme que eu tivesse ido à procura dele. Epá, eu Foi um lembro filme muito que tropecei dele nele. no videoclube, mas nunca o vi. Por coincidência, acabei por nunca o ver e só o vi agora. Foi Certo. mais ou menos a mesma coisa comigo. Era um filme que caiu rapidamente no esquecimento, apesar de ter o Ridley Scott e de ter este elenco. É daqueles filmes que foi caindo na obscuridade, talvez pelo facto de ter sido um flop de bilheteira na Sim. altura.
e não ser um dos filmes mais considerados da carreira do Ridley Scott, o filme acabou por cair no esquecimento. No entanto, a única coisa da qual eu me lembro muito bem é da banda sonora, porque esteve semanas a fio no top do Top Mais, portanto, lembram-se do Top Mais que estava na RTP? A banda sonora dos Vangelis, ou do Vangelis, né? Para não estar aqui a errar. É daquelas bandas sonoras que eu acho que ultrapassa a popularidade do filme propriamente dito. E que esteve nomeada para um Globo de Ouro. Pronto, esta? Não teve para nenhum Oscar. Okay. Não sei, acho que não. Porque acho que foi só para o Globo de Ouro. O Vangelis já tinha feito a banda sonora para o Blade Runner, não é? Do Ridley Scott. E depois ele voltou a trazer o gajo para aqui. E é de facto uma banda sonora vencedora. E as imagens que eu tenho deste filme era precisamente épica. no videoclipe. Era no videoclipe da música, do tema principal. Era com imagens do filme? Era com imagens do filme e de facto o filme parecia uma grande cena. Mas a verdade é que ninguém tinha visto o filme. Opa, com esta música qualquer merda parece altamente. Por isso é que isto depois era usado nos comícios do PS, acho eu. Lembra-me? Tinha um bocado essa reputação, sim. Cá em Portugal depois teve um uso. Era usada em campanhas aquilo já parecia as Las Ketchup também. Em coreografias da escola. Vocês não tinham essa cena quando havia aquelas performances no final do ano? Os grupos de dança. Aparecia muito também. Quando era cenas de balé ou saraus de patinagem. Mas eram os momentos épicos, ou era para entrega de prémios e o caraças. Era para tudo isso, dava para tudo. Não era? O filme de facto é bonito visualmente. E tem um dos diretores de fotografias que eu mais admiro, que é o Adrian Biddle, que é um cinematógrafo incrível. E de facto o trabalho dele está excelente. Não é o melhor trabalho dele, mas é um trabalho que está a um nível muito, muito bom. Eu adoro este filme. Eu quando o vi a primeira vez há uns anos, numa de género, deixa-me lá ver isto, eu confesso que fiquei inebriado com os visuais do filme, aliados à música, que lhe conferem quase uma cena meia assim. Parece que estamos sempre envolvidos num ambiente de sonho, não é? É quase uma alucinação tudo aquilo, quando ele chega lá às Américas. Sim, muito slow motion. Não tem essa sensação com o filme, assim tudo em slow motion. Sim, parece quase tudo uma ganda trip. É tudo uma ganda trip. O filme usa alguns slow motion. Uma coisa que eu tenho que dar a mão palmatória é a escala, a fotografia, é tudo espetacular, não é? Localizações. É tudo grandioso. É tudo grandioso e tudo super orgânico, não é? Eu fiquei com bastante curiosidade porque o filme, o Ridley Scott tem a fama de rodar os filmes dele em locais reais, em viajar pelo mundo e filmar as coisas em locais reais. E este filme realmente filmou imensas coisas em Espanha, filmou em Sevilha, onde curiosamente o próprio Cristóvão Colombo está sepultado, caso não saibam. Não sabia. Filmou em Cáceres, filmou. Como é que se chama aquela cidadezinha? Mas isso aquelas partes ali a meio caminho em Espanha. Estás a falar do primeiro ato. Sim. As cenas todas passadas. Salamanca, exatamente. É muito filmado em Salamanca, exatamente. Portanto, muitos dos sítios daquelas catedrais e daqueles sítios que nós vemos no filme. Já tiveste a identificar isso tudo. Não só foram bem usados no filme, como historicamente o Cristóvão Colombo esteve lá. Portanto, também confere esse aspecto histórico. Pronto, mas sabes que existem muitas dúvidas em relação tanto à origem. Uma delas foi lançada também pelo José Rodrigues dos Santos, né, no livro dele, sobre a origem. Sim, que ele seria português. Pois é, eu apanhei um bocado da série de televisão do Paulo. O Codex 632, não é? Sim, até o próprio Manuel de Oliveira também fez um filme em que é lançada essa dúvida, não é? Sim. Em que o Cristóvão Colombo seria português. Sim, eu fui spoilado, apanhei um bocado do episódio. O Paulo Pires: não, tu não estás a perceber, o Cristóvão Colombo pode ser português. Eu vi a série. Tu viste? Ok. Os meus sentimentos então. É o que é, nós temos isto é o Dan Brown, não é o Código da Vinci à portuguesa.
Nós temos que desculpar aqui uma série de coisas e perceber que isto é uma série de E entretenimento. televisiva, não é? Coisa... Formato televisivo, Sim, tudo bem. claro. Mas claro, era a Débora Seco, claro, não acho era? que Que estava lá. Era. Ela faz de esposa do Paulo Pires. Exatamente. Ui. Ele estava a E falar tem uma filha com síndrome de Down também. Ok. Então, mas o que é que E- mudava sim. se este maroto fosse português? Qual era a Opa, cena? Então acho- teria, no livro. teria sido um português a chegar primeiro a descobrir as Américas, não é? Há uma série Depois de o Vasco da questões Gama- em relação a propriedade do Estado e ok. com objetos com um certo valor que teriam que Não, ser e reivindicadas há aqui pelo outras Estado coisas português, que é que, historicamente, supostamente, Portugal já teria conhecimento do Brasil ou que havia outras terras para além daqueles meridianos que o Colombo afirmava. E então por isso é que não aceitaram a proposta dele de viajar, de navegar naquele sentido, porque eles já sabiam que, ok. que haveria alguma coisa lá. Mas é assim, isso não estava documentado em lado nenhum. E isto é tudo uma hipótese. Por isso é que depois o Colombo foi bater à porta dos espanhóis para propor esta viagem. Para financiar. Sim, os portugueses não quiseram saber de nada, não é? Mandaram Não, no. porque supostamente até pelo Tratado de Tordesilhas e dessas coisas, pela forma como os meridianos, a forma como foi dividido o mundo, não é? Entre portugueses e espanhóis a nível da exploração, dá a entender que Portugal já saberia que o Brasil estaria ali naquele meridiano, percebes? Não lhes interessava. Por isso é que existe essa dúvida se será que Portugal já saberia da existência destes territórios, não é? Sim. Outra coisa que o filme levanta ali logo no início, que também é objeto de alguma controvérsia, é aquela discussão de que a Terra seria ou não redonda. Oh pá, eu E adoro o- essa e- cena. pronto, Ele com a e o- laranja, se- a com a descascar a laranja, laranja, demonstra: olha o mastro, estás a ver ao puto, ele a falar com o filho, estás a ver o mastro, então e o mastro do barco agora está onde? Então e o casco, já desapareceu, já não desapareceu? Epá, e aquilo para mim foi uma lição também. Eu estava a ver o filme Sim. e epá, de facto, epá, A brutal. questão é, eu não sei se vocês eram putos, vocês já uma vez tinham tentado fazer esse exercício de ver um barco Não, numa linha acho de que não. horizonte? Epá, eu Não. tentava quando era Eu puto também e tentei eu não e conseguia perceber. Não conseguia por causa Também da não. distância. É difícil, o barco não primeiro chegava a conclusão nenhuma. desaparecia do horizonte antes de tu conseguires ver o que é que fosse. Sim, não A dá. tua vista já não alcançava Mas, isso. mas eu não sou terraplanista, hein? Atenção, eu confio que a Terra é redonda, tá? Mas uma questão histórica também é que o filme nos apresenta o Cristóvão Colombo como um visionário, alguém que realmente já sabia que a Terra era redonda quando pouca gente acreditava Sim, nisso. acho que não Sim, é. era um não é- apaixonado. Não pelas é suas bem crenças. assim, consta que não é bem assim. Já era mais ou menos universalmente aceito. Sim, já era lá, unânime. os Sim. intelectuais da altura, que a Terra era realmente redonda e, portanto, as dúvidas não estariam aí. Sim, mas Sim, e se mas de essa- facto for redonda, eles só não sabiam era exatamente Pois, a se era dimensão. seguro ou até onde é que tu podes Não, navegar em e segurança. a dimensão não é? exata. A dimensão exata da circunferência não era propriamente conhecida. Não se sabia, sim, claro. Havia Portanto, aqui ainda muito eles desconhecimento. saberiam que se começassem num ponto de partida, teoricamente, e se continuassem em linha reta, voltariam a esse ponto de partida, não é? Sim. Agora só não E sabiam. ele achava era e bem quanto que tempo é demorariam. chegaria ele sabia e bem que chegaria à Ásia se continuasse em linha reta. Agora ele se calhar não sabia. É que havia mais terreno continente- pelo meio. Que havia um Mas ele continente a meio, continuou sim. a achar que aquilo eram as Índias, acho eu. As Índias, sim, acho que sim. Ele ficou sempre a Acho que é achar essa isso. cena. E eu vi uma coisa também engraçada ao início. Lá em Espanha aparecem uns perus. E acho que os perus só vieram depois das Américas. Yeah. Sim, o filme deve ter Acho que tem uma essas- catrefada, Até uma agora, catrefada deles. até agora também houve uma bodega qualquer agora no Gladiador 2. Sim, muitas coisas. Logo no início que o gajo estava lá a cavar e o gajo estava lá com uma cena, não sei se eram abóboras, se que eram, e a malta que percebe do assunto disse logo: isto não existia na Roma Antiga, este fruto ainda não existia na Roma Epá, mas Antiga. isso é daquelas coisas, é quem se está mesmo a pá, cagar, pois, né? Pois, Tipo, pois. Yeah. epá, vais fazer verdade. uma coisa da época, ao menos estudas o mínimo e fazes as composições com as coisas que havia à altura, não é? Qual é a necessidade de teres Sim, ali não dois sei. perus? Opa, epá, Opa, pois. Não é como o Neil Estavam ali de, à mão. não é como o Neil deGrasse Tyson
que chega ao pé do Cameron e diz: do tu sabes céu, que eu estive né? a fazer os cálculos e na noite em que o Titanic foi ao fundo, a constelação estelar não poderia ser aquela, não sei o quê. Sim. E consta O gajo que corrigiu. O gajo mudou, corrigiu. pois. É verdade. Sim, ele corrigiu. Com base É. nisso. Mas o que me chateia Yeah. mais aqui neste filme é o Cristóvão Colombo ser super bonzinho Pois. e acho que houve aqui Estamos um a entrar em branqueamento terreno brutal. pantanoso, não é? Não é assim. Eu também não acho que seja super bonzinho. Pá. Eu acho Ele é completamente. humano e cometeu muitos erros. E Não, acho não. que isso também está um pouco Epá, patente sim, no filme. sim, mas Epá. ele sai Se calhar por está cima um deste filme. está um bocadinho mais bem pintado, não é? É claro, Muito, bocadinho. muito, não é? O gajo que é, Claro. mesmo quando a primeira vez que ele chega lá e eles são todos amigos dos indígenas, aquilo parece quase a barreira Certo. invisível, não é? Aquilo só falta. Parece quase o Heart of Darkness, Sim, sabem essa obra? É tipo isso, não é? Que o gajo chega lá e fica tão inebriado com a beleza natural que o gajo quase que lhe apetece mudar-se para lá e ficar a viver lá. Mas E isso, se calhar isso tu estás não- a falar não sei. é do Apocalipse Now? É do livro que. Sim, é do livro que inspirou depois Apocalipse essa coisa do Apocalipse Now. Não, yeah, e ele, yeah. não, ele diz que é contra usarem as armas contra os indígenas, não quer criar nenhuma guerra, também é contra escravizá-los, contra violar as mulheres. Eu acho que isso é, que isso é Sim. tudo treta, não é? É tudo treta. Não há aqui É assim, campos ele era o cinzentos ele- nesta ele- personagem. Ele apenas discutia era para ser o primeiro da fila, não é? Pois, se calhar. Não, porque depois criam-te aqui aquele mau, não é? O Moxica, que Mau, no fundo acaba por sim. ser um bocado o que eles quiseram. É o escape. É o É escape, o bode expiatório. É o Tudo aquilo que não Yeah. podia constar da personalidade. A personalidade é o yin do yen Sim, do. sim. Pá, eu acho que Do o Colombo. filme tipo, nem consegue falar um bocado de quem realmente era esta personagem, porque começa um bocado já tarde na vida dele e eu senti um bocado de necessidade de perceber como é que ele tinha chegado ali. E depois, a nível da própria viagem, acho que era muito mais giro termos visto mais da viagem marítima, que depois vamos Tu ver tiveste no, 2 vamos horas ver e no meia segundo para ver filme. isso tudo. Não foi suficiente para ti? E acho que acaba por também explorar muito mal essa parte da chegada deles, deles criarem lá uma vila, todos esses processos que poderiam ser interessantes, e senti muito falta dessas duas coisas, de explorar melhor a viagem e de explorar melhor a personagem. E acho que o filme nisso Pá, acaba por sim. ter um ritmo estranho, achei-o mal dividido. Mas lá está, a nível de fotografia e de escala, pá, Sim, sem dúvida. mas o ritmo isso. do filme de facto magoou um bocadinho o visionamento. Faz falta aventura, alguma a mim não, aventura, pá. não A mim acham? não. São 2 horas e 34 minutos de filme e acho que nota-se. Eu acho que nota-se, Eu para não mim partilho nota-se. dessa opinião, pá. É assim, eu sobre o filme, eu acho que nós podemos aqui já nos desmarcar todos. E digam-me se não se concordam, mas eu acho que posso falar pelos três. Nós estamos aqui a avaliar os filmes como sendo adaptações do mito de Cristóvão Colombo Sim, e não da pessoa real e dos acontecimentos reais, porque eu nem me quero ir por aí. sim, é uma adaptação. Portanto, é uma adaptação, podemos até chamar isto uma fantasia. Portanto, eu não quero estar aqui a dizer este filme é uma merda, porque muito pouco ou nada disto realmente aconteceu. Acho que nenhum de nós disse Sim. isso. Pronto, acho que o filme não, mas tem é- aqui eu- pontos eu- positivos e pontos negativos. Pronto, mas é isso. o que eu noto é que o filme foi crucificado na altura quando saiu e ainda hoje pelo facto de ser, pelo facto desta questão controvérsia, se o Cristóvão Colombo foi um animal Sim. que chegou lá e levou tudo à frente ou se é bonzinho e o filme romantiza demasiado a figura. Eu gosto apenas do filme e quero avaliá-lo apenas como sendo uma adaptação livre daquilo que é o mito de Cristóvão Colombo e por si só eu gosto muito do filme e foi um filme que me transportou também porque eu gosto muito este aspecto histórico de descobertas de novos mundos, de contacto entre culturas que não se conhecem, é um elemento narrativo que eu gosto bastante. E quanto a isso, tenho muito pouco a apontar ao filme. É dos meus preferidos do Certo. Ridley Scott. E achas que o uma das Depardieu coisas- vocês acham que o Depardieu está Eu bem? acho que o Depardieu está muito A bem. sério? Acho, não acho acho. honesto. O sotaque não eu acho que convence, ele não o sotaque não foi- convence, mas eu gosto dele. Gosto Eu dele acho neste que ele filme. não era a melhor opção para interpretar este Eu papel. também acho que Contudo, não desgostei de o ver naquele papel. Mas também porque não tenho propriamente um termo de comparação para o fazer. percebes? Tens, agora tens. Pá, não é Tens um bem, outro. não é de todo um termo de comparação.
Lá com Tá o bem, gêmeo do Corraface. Sim. Opa, mas a pronto. verdade é que, E é isto, sim. para o bem e para o mal, nós acabamos por associar o Depardieu a esta personagem, não é? E isso também Certo. acaba por ter os seus méritos, e também não estou a ver assim Sim. a Opa, e alternativa. há uma cena que eu gosto muito perto do fim, que é o declínio do paraíso, não é? Em que percebemos que aquilo eles foram fazer lá mais mal do que bem, e em que há um dos nativos, que agora não sei se era o Utapan, agora não tenho a certeza. Também não importa. Que ele diz assim: tu nunca te deste ao trabalho de aprender a minha língua, enquanto que esse miúdo, acho que ele tinha o lábio bife, agora não sei como é que se diz, aquele lábio Leporino. leporino? Não, Sim. sim, acho que é. Pronto, tem assim É o lábio leporino, lábio sim. dividido. E ele diz: tu Pá, nunca. o Paulo tu nunca não te deste- acreditou em mim, não confiou em mim. Disse Não, está bem, mas é o lábio dividido, pronto, para mim é o que é. E então, é leporino, pá, estou-te a dizer, confia. pronto, ok, vá. Deixa o Paulo Diz, dizer como quero-te ouvir a quer. dizer, Paulo, diz. Lábio leporino. Isso, continua. Então, ele diz-lhe precisamente: é pá, tu nunca te deste ao trabalho de querer conhecer a minha cultura, de querer conhecer as raízes, tu vieste aqui apenas para nos explorar. É o que aquilo simboliza, percebes? E eu acho que é uma. E ele vai-se embora no meio de uma tempestade, é uma tempestade brutal, Destrói já tudo, toda a não é? gente o abandonou, não é? E ele vai-se embora e está tudo simbolizado ali, está tudo resumido naquela cena. Enquanto que o indígena lhe diz isto: tu não te deste ao trabalho de aprender a minha língua. Pá, eu acho isso É incrível. por isso que tu achas que dá nuance ao personagem, não é? Afinal, muito. Mas feitas as contas, no final é um filme muito pró-Cristóvão Colombo, temos que concordar, não é? Completamente, não é? Mesmo a maneira depois como ele acaba, não é? Epá, Sim, eu não sinto que seja neutro, mas também não sinto que seja assim. Epá, mas não tens aqui nenhuma favorável. mas não tens nenhuma camada de cinzento nesta personagem, não é? Ele não toma nenhuma decisão má com ninguém. É boa pessoa, quer com os seus marinheiros, quer com os indígenas, quer com os filhos. Feitas as contas, não é? É um gajo até. É um gajo porreiro. impecável. Sim. E se calhar o filme ganhava de ter aqui outro toque, não sei, mas pronto. Fica então. Olha, eu pelo menos fiquei com curiosidade de saber mais coisas que desconhecia, nomeadamente localizações, e até estive a pesquisar o que é que existe hoje de ruínas e o que é que pode ser visitado e não sei o quê nestes sítios na República Sim, Dominicana. porque ele na verdade chegou foi àquelas ilhas, não é? Às Caraíbas ou algo do género, não é? Exatamente. Ele não chegou à América. Não. Aquilo é lá naquelas ilhas. Era San quê? San Salvador, não é? Primeira. San Salvador. Depois uma das primeiras povoações, acho que foi La Isabela, que foi aquela que eu acho que depois é destruída, que é agora na República Navidad? Dominicana. Sim, Navidad? também, Navidad. E acho que isso são tudo sítios que ainda existem hoje e que podem ser visitados, muitos em ruínas, pronto, mas acaba por E ser. tem lá um marco a dizer: foi aqui que Cristóvão Colombo caiu de joelhos Exatamente. e agradeceu ter chegado ao novo mundo, não é? Foi aqui que o Olha, estou-me declínio agora aqui a lembrar. dos Uma coisa indígenas não tem. O começou. Colin Farrell também não tem um filme que é o Novo Mundo. É que também tem disso, é visto. Pocahontas, não é? Pocahontas. É Pocahontas. É da pois Esse é. é o live action da Pocahontas. Ok. Mas quando os live Exatamente. actions ainda eram bons, acho que eu nunca vi. Eu nunca vi, também nunca vi. É do isso. Terrence Eu já Malick. apanhei, É do Malick. mas É do nunca Malick. ouvi Mas completo. é um É do live Malick, action, sim. não é a adaptação do filme da Disney. Não, supostamente. Não. Claro, Tem uns sim. contornos um bocadinho mais negros. Yeah. Tu já viste, Paulo? Nem tem cães que falam, nem. É um guaxinim, tem nada não é? disso. Ou é um cão? Sim, é um guaxinim. Não, é um cão e um passarinho. Ah, é um passarinho. Colibri. Eu Colibri. nunca Colibri. vi, Um colibri, eu sim. nunca vi a Pocahontas de animação. Nunca viste? Mas eu gosto, sabes? Nunca. Eu gosto do filme. É um filme Nunca muito vi. bonito também. Sim, não é sim. dos Eu não melhores da devia- eu Disney, não mas é devia- um filme.
Mas é um filme Veio impecável. depois do Rei Leão, não foi? Mas lá está, profundamente romantizado. Eu duvido Sim. que a Pocahontas tenha realmente vivido aquilo que nós vemos no filme. Muito. Sim. Muito, Depois há o mas 2, não é? Que ela vem para o continente. Pá, acho que é uma isso foi para aí estupidez. uma década depois ou mais. Esse já não vi. Sim, foi naquela altura em que a Disney andava a O lançar direto para vídeo. A Dama e o com Vagabundo sequelas. 2. Já Mas viste? quem é que se Sim, lembra mas é disso? que aquilo Quem é que se lembra de fazer o aquilo Dama é- e o Vagabundo 2? Por amor É de um Deus. absurdo. É um absurdo porque O no Corcunda de Pocahontas Notre 1, Dame 2. Quem é que se vai lembrar de fazer isso? Opa, por amor de Deus. Que coisa. houve no Pocahontas, a Pocahontas termina com a separação dos dois, não é? Do John Smith e da Pocahontas. Pá, e é uma despedida apoteótica que é do género: nós não podemos estar juntos, nós somos de mundos diferentes. Yeah. Vamos ter de nos despedir aqui. E o filme termina com uma apoteótica banda sonora e da despedida dos dois e o barco a seguir uma caminho de valente volta a choradeira. Londres. E uma choradeira pegada, pronto, essas coisas. E depois no 2 ela, tcharam, cheguei a Londres. Já. Surpresa. Epá, E agora então, tá e ela está à porta e ele não a deixa entrar porque está uma outra gaja lá dentro de casa. já está outra e ele tipo, Já oi, está então, outra. estás aqui. Aliás, já tem 3 putos e tudo. Yeah. Mas é todo em Londres, o 2? Acho que Sim, sim. Bem, eu não sim. faço fiquei com ideia. uma da Eu já vontade ouvi há de ver muitos agora. anos e é todo em Londres. Já sim. pôr a É sacar, tipo se calhar. Pocahontas. É tipo o Crocodilo Dundee, mas é a Pocahontas em Londres. Quero muito. Muito bem. Muito bem. É um choque cultural, não é? É um choque cultural. É isso, E todas as- isso, é um choque cultural. Todos os micmacs que isso depois traz ao Todos de cima. isso, ela aprender a vestir um vestido. É como a Wonder Woman no filme, não é? Também, Pretty Woman. também. Pretty também. Woman. Sim. Wonder Estamos aqui Woman. a fazer um ciclo de cinema interessante, choques culturais. É isso. não é? Vão tirando notas, senhores ouvintes. Muito bem. Está na hora então de, infelizmente, Mudar o disco. passarmos para o segundo filme deste episódio. In a time when the leaders of the church were as powerful as gods, You are presuming to defy the judgment of the Holy Father. he seduced a queen. You have a way with women, and as God has given me my dream, I intend to give you yours. And commanded a crew of murderers and thieves How does a pilot convict get the rest of his money? on the most dangerous journey ever undertaken. I suspect that he will never return. Pronto, este eu deduzo que vocês não tenham visto. Eu não conhecia. Depois. Vi só É- agora. Vi é só agora engraçado. como preparação É engraçado, para este eu não episódio. fazia a mínima ideia da existência deste filme, apesar do Pois. elenco incrível que o filme tem. Este é é de doidos, não é? Cristóvão Um filme Colombo, destes. É. a descoberta Mas é da um grande Discovery. elenco de erros de casting. Epá, Não é? nenhum é memorável. Então o Tom Selleck é Epá, está terrível. é terrível. terrível. Eu a Eu dada nem altura, dei por ele. Ele está eu a dada diferente. altura Ele tem uma barba carregada. achei que a voz não era a dele, que ele tinha sido dobrado. E se Porque a calhar- voz mas ao foi? início era tão Não. diferente. Foi dobrado? Não. Não foi. Não foi. Não deve ter sido. Sei lá. Mas a voz dele estava tão diferente que eu demorei primeiro a perceber. Epá, A isto é perceber o que era Tom ele. Selleck. Opa, e depois o Marlon Brando, que eu não sei quanto é que pagaram ao gajo, mas deve-lhe ter pago uma fortuna, É não é? sim. Só Para para ele ele aparecer aparecer lá, ali. sim. Para ele aparecer e Sim, dizer isto foi, olá. foi um recibo onde é que está o verde cheque? muito churu, de certeza. Mano. Epá, E mas ele só tem um que estar papel, de pé e papel falar. trágico. Não é? Também não lhe vão pedir muito. é É aqui, trágico. representa aqui o clero, não é? Ele é um padre. Esquecível. Opa, Epá, esquecível não diria, estamos a falar É. nele, não é? não, estamos a falar nele. Eu estou a falar nele porque eu vi o filme entre ontem e hoje. É só por isso. Eu nunca tinha visto Então, este filme. não sabes não mas- sabes se é esquecível. Eu daqui a um ano volto-te a perguntar. Tá Olha bem, lá, eu- lembras-te do Marlon Brando? É muito esquecível. É muito eu lembro mau, do Marlon é. Brando. Este papel é terrível. Não, se te Agora, lembras dele aqui e tu vais dizer, ei, pois é. ele aparecia nisso, não é? Agora, a capa do filme, a imagem, eu já tinha visto esta imagem em algum lado. Exatamente. Eu acho que, Só que eu não associava. Já. Eu já também. tinha visto isto em alguma coisa. eu acho que isto estava no Só videoclube. que eu não pá, sei se quase isto foi num certeza. livro. Se isto foi num livro de história, que depois na altura foi editado com alguma daquelas curiosidades que às vezes já havia, eram lançados nos livros quando éramos putos. Epá, mas esta imagem eu conhecia, mas não Que é associava. tipo, são 3 barcos em cima de um globo. São. Certo? É essa? É.
É essa. E depois vejo aqui uma Catherine Zeta-Jones ainda tão pitinha, tão novinha, não estava a contar. A Rachel Ward. Eu acho que ninguém está a contar com este elenco. É tudo. Nada. Este gajo aqui. Tu também. A Rachel Ward, por acaso, Exato. eu acho que ela passou lá de uma grande carreira e eu não entendo como. A Rachel Ward, que não sei se vocês viram o filme O Against All Odds com o Jeff Bridges, mas é um filmão. É um filme. Isso é o que já estão-se a papar na praia, não é? No póster. Na praia. Eu lembro dessa capa, Exatamente. nunca vi. Pois, Com a música do Phil Collins. É só o póster. A música do Phil Collins. O filme é incrível. Essa música foi feita de propósito para o filme? Eu não sei se a música já existia, mas eu acho que deve ter foi feita de sido. propósito para o filme. Eu acho que sim. Mais O filme é pai de 84. Esse filme é tipo um thriller, não é? Na praia. Não sei É. E um triângulo amoroso. E não acaba bem. E tem crime pelo meio. É um filme só muito sólido. coisas boas. Muito sólido mesmo. Já não me lembrava que era com ela. O Benício Del Toro, então, é terrível. Mas é terrível porque ele aqui parecia que ainda estava a dar os primeiros toques como ator. Porque tu sabes porque é que o Benício Del Toro aparece neste filme? Ele e o Robert Davi. Porquê? Porquê? Porque eles tinham entrado no James Bond, também realizado pelo John Glenn. Exatamente. Sim, senhor, ele Daniel, herdou aqui estes dois atores. Tu estás atento. Eu sei de umas coisas. Okay. Não foi coincidência. E acho que há mais um ou outro que aparece no filme que também vem dos James Bond. É possível. É possível. Este filme chamou a atenção logo assim, inicialmente, porque reconheci logo Sesimbra, o Cabo Espichel, não é? É o Cabo Espichel. É inesquecível. É logo uma das. Mas o Cabo Espichel é. A sério? É palco para tantas cenas de tantos filmes, mas aparece. Tipo num piscar de olhos. Aparece num piscar de olhos. Essa cena é o sítio onde ele vai para falar com os portugueses, creio eu, não é? Para os convencer. É isso. E aparece depois é o último shot final. Quando o gajo está com os braços abertos. Está lá no beira do penhasco, de braços abertos, e o helicóptero vai com a câmera para longe. Isso foi lá, boa, não sabia. Olha, eu soube deste filme a primeira vez precisamente por causa disso. Porque eu andava, vocês sabem, e para quem não sabe, eu tenho uma pequena obsessão por locais de cinema, e sigam-me no Instagram, The World is a Set, onde eu descubro locais onde foram rodados filmes icónicos. Daniel, como quem não quer a coisa, mas querendo a coisa, e tu meteste logo ali a cunha para falar. E fizeste muito bem. Não é? E então, tudo o que são filmes estrangeiros que já rodaram em Portugal, eu vou fazendo uma lista. E um dia eu tropecei neste Cristóvão Colombo da Discovery, que eu não conhecia, e eu, caralho, mas isto não é o do Ridley Scott, isto é outro. E depois comecei a investigar e de facto percebi que este filme foi rodado em Portugal. Por isso é que o sugeriste. E depois percebi que o filme saiu na mesma altura. E eu assim, não é possível. 2 filmes do Cristóvão Colombo a saírem E reconheceste o castelo de Reguengos de Monsaraz? É isso. É porque essa cena, eu já tirei no Cabo uma foto naquele sítio onde eles estiveram a gravar. Tirando o Cabo Espichel e essa cena, que é um ou 2 shots, podiam ser em qualquer sítio, mas que os gajos decidiram ir para Reguengos de Monsaraz. Mas qual? Daniel, e tu estavas comigo. É quando ele foge com o filho, ele vai acabar com o filho. Daniel, e estou-me agora a lembrar que tu estavas comigo quando eu estava a gravar um vídeo. Sim, nós estivemos por ali naquele sítio. E gravámos naquele sítio exatamente. É mais ou menos ali naquele sítio, sim senhor. E não reconheço mais nada. Eu acho estranho que eles tenham vindo para Portugal de propósito a gravar só 2 ou 3 cenas. Acho muito estranho. E eu gostava de perceber que mais cenas é que foram rodadas em Portugal. Sim, podem ter gravado outras coisas. Só a deslocação para Sesimbra e depois para ali para Reguengos. Normalmente estas coisas são feitas em bocados grandes do género. Rodamos aqui em Portugal, vamos tirar o máximo potencial da viagem da zona. Mas já que cena é essa em Reguengos? Está com o filho? É só quando ele vai embora de Portugal e vai a cavalo com o filho. E acho que até vai a fugir, não sei de quem. Eu também só reconheci essas 3 cenas. E ele vai a cavalo, é possível um plano geral e vê-se o castelo de Reguengos de Monsaraz. É verdade. E há uma outra cena que a mim fez-me lembrar o interior da entrada
do Mosteiro da Batalha, mas não tenho a certeza. Não creio. Tudo o que são edifícios, os gajos rodaram quase tudo em Malta, pelo que eu percebi. Ok. Isso foi lá naquela zona onde fizeram o Popeye, não é? E o Ator. Não, o Popeye tem uma aldeia, foi Como é uma que se aldeia chama construída de essa do propósito. Popeye? A aldeia que tu disseste, Popeyeville, não, como é que é? Se tu escreveres Popeye Village, isso, Malta, tu vais isso. ver. Mas esta foi uma vila que os gajos construíram de propósito. Construíram de propósito para o filme e depois o governo de Malta ficou com aquilo e transformou aquilo numa atração turística. Ok. Mas não, que eu saiba, não rodaram nada para este filme. Eu falo é tudo que são castelos e fortes à beira-mar. Foi tudo lá. Os gajos, isso foi tudo lá. Yeah. Ok. Não sabia. Muito bem. E de resto, a história acaba por ser Opa, pois, parecida, mas filme... dá mais ênfase à viagem de barco, não é? À viagem, sim. é verdade. Sim. Este filme é um coito interrompido completamente, não é? E uma coisa que este filme faz quando este filme deveria estar a começar, quando o sumo do filme e da história, não é? Começa a jorrar, é quando acaba o filme e acaba de uma forma eles aqui, sim, também está mal inglória. sim, mas a separado, cena é, eles aqui querem fazer a viagem do Cristóvão Colombo e o gajo chega lá e tem lá meia dúzia de peripécias e vem-se embora. Sim, e mesmo a parte antes é um bocado maior, não é? Tem esta parte É maior, de sim, Portugal, depois de intriga dele a negociar. Tem lá umas cenas que ele anda para lá a porrada também, não percebi nada dessa merda. Querem fazer dele uma espécie de herói de capa e espada também, não é? Sim. Vanguard! Yeah. Porque eu li este filme foi apoiado pelo governo de Espanha. Portanto, os gajos, isto era quase um filme propagandista. E ele foi quase todo rodado em Espanha, pá. Quase todo, sim. E em Malta, pelos vistos. Pá, pois. Mas e pelo que eu li, eu não sei até que ponto é que isto é verdade, mas o próprio Ridley Scott tinha sido abordado para realizar este filme. Ele depois não se mostrou interessado e depois mais tarde, não muito mais tarde, acabaria por fazer a mesma história, mas com outra produtora e com outro investimento. Que estrearam com 2 meses de diferença. Exato. Não é? Epá, sim. Mas sim, o filme do Ridley Scott mostra-nos mais, ou seja, ele chega às Américas e depois regressa à Espanha e volta a ir para as Américas, ou seja, há ali tu vês a decadência. Tu vês a decadência. Sim. Enquanto que neste não, eles estão mais tu preocupados vês com o início. Um lado mais obsessivo no regresso, quando neste filme, quando eles voltam com os indígenas que querem cristianizar para levar para mostrar a rainha, tu vês um lado mais obsessivo e mais negro da personagem, não é? Da personagem, mas é tudo tão superficial. E a martelo, e muito martelo, não é? superficial. Ele fica mal de repente, não é? Sim, epá. Sim, é um vibe, não é? Um vibe que lhe dá. Oi, o que é que o gajo passou? Não, agora vou escravizar isto tudo. Mas é assim, o John Glenn, se nós virmos a carreira do John Glenn, que não é muito longa e é mais associada aos filmes de Estamos a falar Bond, do realizador. John Glenn, sim. Ele não é propriamente um realizador memorável, muito honestamente. Ele é bom em sequências de ação e normalmente nem era ele que fazia as sequências de ação dos filmes James Bond, porque o resto era tudo muito normal, muito banal, não havia nenhum rasgo de gênio. Mesmo assim, o filme é tão morno em tudo, é tudo tratado com um aspecto tão novelesco, televisivo, sim. Não há entusiasmo, sim. Guarda-roupa, de cenários, é tudo muito pelas meias medidas, as próprias super lutas que convincente. As coreografias das lutas que vocês estavam ainda há pouco a mencionar, são coreografias muito banais e toscas. Aquilo foi inventado ali 10 minutos antes. Olha, dás assim, Muito do assado, fiz fora. E mesmo no barco, não é? Criam lá uma intriga que o querem matar e depois o gajo quase que é morto e não sei o que. Isso tudo é muito mal feito. Sim, lá. Não é? E o gajo mete a cabeça no tronco, ele próprio mete a cabeça dele a prémio. Sim. Mas de ânimo leve e depois sim. quando ele está quase a ser, quando podia haver ali uma cena mais climática. Exatamente, mas o Ridley Scott teria filmado aquilo com mais subtileza e podia ter sido aquela cena exatamente, mas com uma outra subtileza
que não nos é vendida pelo John Glenn, não é? Não é. Epá, e O depois filme os tem índios também. este aspecto. Eu acho que o filme não tinha orçamento. Logo à partida, um projeto desta envergadura merecia outro tipo de orçamento. Sim, sem E isto dúvida. é tudo muito pela metade, não é? Não lhe dão aquele empolgamento visual que uma coisa destas precisava. E a abordagem é muito televisiva. A partida, Até a própria iluminação dos cenários, é tudo muito banal. A cena da partida no cais, tu só tens planos médios. Só planos médios, não há ali nada para um plano fechado, Sim. alguma coisa, um plano aberto, é só planos médios. Quando abrem um bocadinho, estão ali a sofrer um bocado para não se perceba que são meia dúzia de figurantes. Os planos abertos que nós vemos é tudo no oceano, porquê? Porque não há água e é mais fácil, não há nada. E aí está tudo bem. Agora, de resto, a abordagem é uma abordagem televisiva, novelesca, como também já dissemos. E quando ele chega lá, quando ele chega à selva, olhar para a selva do Ridley Scott, que é uma coisa deslumbrante, misteriosa. Sim. E esta aqui eu ia passar férias lá. Isto aqui parece um resort, meu. Esta eu ia passar férias. Especialmente aquelas maminhas firmes, aquelas maminhas indígenas tão firmes. Sim. São mais convidativas ainda por cima, não é? É que comparar uma coisa com a outra é quase anedótico, não é? Olha, uma cena lá da outra. O Rei dos Indígenas é um gajo que até é bastante conhecido, ele é um duplo bastante conhecido. E ele fazia aquela cena. Parece o gajo da Moana. E ele fazia aquela série com o Lorenzo Lamas, que era o Renegado. O Renegado. Okay. Ele também entra naquele. Também não sei ele entra a falar, mas deve ser bom. É o gajo. Vocês não viam isso? Não, Renegado? não. Pronto, ele é um gajo que até é bastante conhecido. É um duplo glorificado, vá. Que ele também faz bastantes papéis com diálogos. E o gajo entra em N filmes em que ele só aparece para levar um tiro ou um murro. É tipo agora esquece-me o nome dele do primo ou tio do Roberto Rodrigues. Está bem, homem, adianta, vá. Pronto, adiante, exatamente. Mas qual? Estás a falar do Rei da Tribo ou do outro que salta, o Rei da Tribo. Que volta a nadar? Não, o Rei da Tribo. Okay. O Rei da Tribo. Esse gajo é um gajo, pronto, que é um duplo glorificado que aparece em imensa coisa só. Parece aqui para fumar ganza com eles. Já lá um outro gajo. Muito esquisito, e depois há lá um outro gajo. Comédia. E há lá um outro indígena que é um gajo até bastante alto com cabelo comprido, que o gajo entrava aí numa carrada de filmes de série B direto para vídeo, como os os Shadow Chasers. Paulo, só mesmo tu para descobrir que estes indígenas é tudo coisas de diretos para vídeo. Não, e o gajo é americano, o gajo fala inglês, mas pronto, estava ali, eu reconheci-o a fazer ali um papel da treta. E o gajo naquela altura, eu vou ver, isto é 92, e eu, pera lá, que estes filmes que eu já ouvia, e ele era um dos atores principais daqueles diretos para vídeo. É como quando tu vês um Expendables e vês aquela malta dos elencos principais de há 20 anos, cabeças cartazes, há 20 ou 30 anos atrás, e depois tens aquela malta de segunda linha que também faziam filmes, mas que nunca aparecem depois nestes filmes de primeira linha, percebes? Porque não eram considerados válidos, porque eram diretos para vídeo, tipo essa cena. E estes indígenas, estes grupos de indígenas, estava aqui uma carrada de malta dessa. Muito bem, amigos. Muito bem. Querem acrescentar alguma coisa aqui hoje ao Cristóvão Colombo Cinematic Universe? Não sei se qualquer dia onde fazer a verdadeira história de Cristóvão Colombo. Eu acho que não sei. Ninguém toca nisso, faltava nós falarmos no Cristóvão Colombo do Manuel de Oliveira. Qual? Mas, pois, Non ou Vanglória de Mandar? Ou não? Não, é esse? não. Então, Esse é baseado nos Lusíadas. Ok. Existe mesmo então, qual é que é do numa fase mais avançada da carreira do Manuel de Oliveira, que é, não é a dúvida, é o quê? Espera lá, deixa-me aqui procurar. Ai, não Deus. Conheço. Então, para um gajo que é enciclopédia, o problema é que é muita coisa já, estás a ver, Daniel? Mas este foi dos últimos filmes que ele fez, pá, espera lá. Então,
Oh, Miguel, desculpa, depois cortas isto. Exato. Não, tu, epá, Cristóvão Colombo, o enigma, não era a dúvida. Enigma, cá eu está, disse Cristóvão Cristóvão Colombo, Colombo, o enigma. a dúvida, mas afinal era o enigma. Recente quer dizer, já é de 2007. Mas, 2017, ok. eu disse recente Sim. no sentido de foi dos últimos. Já é da pós última 2000, fase. não é? Já é da última fase da carreira Da dele. última fase. ok. Pois, Mas pois não vi Mas, isto, não vi isto. vejam, Mas porque, isto olha, redescubram. Olha, eu faço aqui um repto. Redescubram os filmes do Manuel de Oliveira. Porquê? Porque são tudo aquilo que se diz dele. É verdade. Mas também são muito mais do que isso. Há coisas que se descobrem. Olha, o Convento. Mas olha lá, desculpa lá, este Diz. não é sobre o Cristóvão Colombo, mas não Não. é com o Cristóvão Colombo. Não. É tudo atual, é tudo na atualidade, gravado na Pois, atualidade. acho que está aqui a dizer que é a verdadeira história falar- de um doutor, de um médico e e a da sua falar da esposa possibilidade também dele que ser, partem ser numa. português. Posso-te ler a sinopse, Paulo? Porra. Mas eu A estava a verdadeira dizer, estava a história resumir. de um médico e da sua esposa que partem numa viagem para provar que o Mexilhões. Cristóvão Colombo era de facto português. Ok. Portanto, Isso. continua-se a bater na mesma tecla. Ok. Este é pequenito, 70 minutos. Olha. É um dos mais pois. pequenos do Manuel de Oliveira. É a cena O problema é que inicial pode do ser um- Brutalista, acho eu. Estou a brincar. O problema é que pode ser só um único plano. Yeah. É o Isto é- pré-genérico antes de dar o título do Isto Brutalista. para o Manuel de Oliveira era uma curta-metragem, 70 minutos. Sim, Pois, sim. exato, tenho a ideia. Pá, conheço. Não, mas ele Pouquíssimo tem, da obra tem dele, filmes. é uma vergonha. Não, ele tem filmes que são bons. Recomendas São bons começar filmes. por qual, Paulo? Diz o top Epá, 3. o início de carreira dele, de facto, o Touro Falha Top 3. Fluvial. Opa, top 3 assim de repente. Sim. Sim. É o Aniki Bobó, Sim. é Ok. o Nono Vanglória de Mandar. Ok. E pá, estou aqui um bocado dividido entre a Caixa, que eu acho que é um filme do caraças. Ok. Agora lembraste-me aquele sketch do Nelly e Dália quando lhe perguntam qual é o seu filme preferido de Manuel Oliveira, né? E a Idália é que Sim. diz A Caixa. E Ah, ele, é? sim, eu pago na Caixa Geral de Depósitos e não sei o quê. Percebes? Ele não percebe que ela se está a referir ao nome de um filme do adiante, pronto. Quem conhece o sketch sabe do que é que eu estou a falar. Esses três? Muito bem. Está fechado então? Ok, boa. É pá, pronto, está fechado. Muito A bem. Caixa, o Nono Vanglória de Mandar e o Aniki Ok. Bobó. Ok. Sim. Apesar dele ter também outras coisas muito boas. Ok. Mas o Convento, Tá bem. é um forte candidato. Eu gosto muito de muitos filmes dele, não é pelo trabalho dele como realizador, é pelo talento que ele consegue reunir e conseguem dar a volta à situação. Que Pronto, ser teatro quem filmado. ele consegue convencer a entrar nos seus filmes. Exatamente. Depois os filmes são Epá, bons. Os Canibais, olha, os Canibais é uma sátira brutal. A questão, olha, para mim, eu punha o Aldebert Pium e o Manuel de Oliveira no mesmo saco. E eu vou-vos explicar porquê. Muito bom. Porque eu estou a desvendar, eu quando vejo um filme de um ou do outro, é eu a desvendar qual era a real intenção ou o real propósito daquilo que eles queriam fazer, mas que não atingem. Percebes? E É o que é que acontece ficou o mesmo pelo quando caminho, vejo o né? filme de um ou do outro. Destes génios incompreendidos. É verdade. Mas é tudo Atenção, verdade isso. o Manuel de Oliveira não é nada incompreendido. Eu acho que ele sim, até é muito muito reconhecido, respeitável. sim. Não, isso é como teres uma estante com os livros e teres que lá ter. E não os ler, pois, a uns- questão é não, essa. E teres lá que ter alguns nomes sonantes, tipo Saramago e não sei o quê. Claro. E se calhar nem nunca leste nenhum livro dele. Nunca se leu. E o Manuel Claro, de é a Oliveira mesma coisa que os filmes bocadinho dele. Isso. É um bocadinho isso, É. percebes? E infelizmente. Olha, e isto nós nunca isto fizemos aluga-se um- bem ou não? Não. Estamos a falar de quê? Alugar no no- videoclube Sr. Joaquim. No Sr. Joaquim. Mas estamos a falar de quais? Destes que o Paulo disse, por exemplo. Se eu quisesse ir alugar amanhã, conseguia? Tem noção? Vou ou não? dizer uma coisa. O Aniki Tu se Bobó, vires- sim. Sim. Tu se vires o Convento, tu se vires o filme O Convento e o vires pelos atores, porque tu tens o John Malkovich, a Catherine Deneuve, e tens o O que ele está a dizer é que tens que beber 3 Red Bulls antes de ver os filmes. É isso que ele te está a dizer. Não, É o subtexto, nada, não é? nada disso. Não, mas tu tens o Luís Miguel Sintra. Que dá um baile de atuação ao Malkovich e à Catherine Deneuve. Ok. O Luís Miguel Sintra é um dos melhores atores a nível internacional
não é português, é a nível internacional. Eu gosto E de pensar. é incrível como é que Sim. tu vês um ator daqueles com aquele talento, epá, e ele é totalmente desaproveitado. Em Portugal, não neste filme. Neste filme tu vês o quão grande é o talento dele. É impressionante. Eu gosto de pensar que o John Malkovich saiu desse filme do Manuel de Oliveira para ir filmar o Con Air. É sério? É verdade. É verdade. Muito bom. Ele precisava de uma mudança de ares. Consegues imaginar um salto diametral, não podia- tipo uma coisa. Não podia ser o mais oposto, não é? Manuel de É os Oliveira, antípodas. Con Air. Yeah, Cyrus the Virus. Então, mas espera lá. Tu precisas. Ele a falar com o Simon West a dizer-lhe que precisa de 17 shots numa cena de 5 segundos. E o Manuel de Oliveira, então, mas espera lá. What? O Manuel de Oliveira fazia metade do filme com um plano, não é? Exatamente. Ai, opa. Opa, ótimo. Mas pronto, isso também demonstra o quão versátil o Malkovich é. Claro. O gajo é um grande ator. Sim, também É, sim, gosto. senhor. Ao contrário. É, sim, senhor. Tem o seu estilo muito próprio, é verdade. Essa, não senhor. é? Mas eu digo-te com máxima certeza que ele é completamente ofuscado pelo Luís Miguel Sintra neste filme. No convento. Sim. Sim. É um grande ator. Tu já Luís viste, Miguel Daniel? Não. Ok. Eu também estou como tu, pá. Eu vi o Aniki Bobó e acho que não vi Pois, é mais como nada eu. do Manuel de É uma Oliveira. vergonha. Mas nós vamos resolver isso um dia destes, não vamos, Paulo? No VHS temos que fazer a nossa homenagem Qualquer coisa, sim. ao Manuel de Oliveira e temos que pegar em qualquer coisa dele. Era fixe. Já era fixe. Sim. E para mim seria o Nono a Vanglória de Mandar, pá. Esse é Pronto. o meu filme favorito. Não foi nesse filme que a Catarina Furtado armou a puta connosco? Olha, eu não quero chatices, pá. Vocês Eu vou levaram só o ralhete, contar o que é que eu lembro-me. aconteceu. O Paulo. Mas isso é porque o Daniel, sabes, o Daniel erradamente. é um ranhoso. O Vocês Daniel é um disseram ranhoso. que ela misturou as mamas, acho E que lava a roupa suja. Exatamente. Não, eu O Paulo disse que dizia- ela fez um full frontal. E afinal Foi o que tu disseste, não foi não foi? ela. Ela fez. A Sofia Sá da Bandeira e outra é que fizeram, que eu agora não me lembro. Mas o Paulo enganou-se e disse que a Catarina Furtado tinha uma nude scene Exato. nesse filme do Manuel Mas de tu é que a Oliveira. identificaste ou não? Claro, Não, eu- claro, Daniel, foste tu. Não, Daniel. era mentira, pelos vistos. O Paulo enganou-se. Enganei-me, Confundiu. sim. Exatamente. Mas eu coloquei tu a mesma tagaste-a. clipe. E tagaste-a. Sim, como eu habituo. Então, mas isso eu não faço Claro, com ela e faço com toda a gente. É o Daniel Betenojo. Com quem eu coloco um clipe nas redes sociais e se algum ator ou atriz ou o que seja for referenciado ali naquele clipe, Sim. eu posso tagar, sim, eventualmente. E taguei. Exato. E ela foi lá ver aquilo. E quando ela ouviu Deu aquela difamação, né? Aquela injúria E com ao razão. nome dela, ela respondeu, mas também respondeu assim um bocado fodida. Foi, Ainda- um bocado acho que agreste. eu acho que também não havia necessidade, não é? Opa, Epá, claro uma que pessoa havia. enganou-se, Claro pronto. que havia. Olha, ainda bem que ela não. Claro não- que havia. Epá, Que ela já olha, não eu se Não, acho lembra ela de disse mim. tipo, Aparece eu já confirmem as trabalhei vossas com ela. fontes, ou não foi? Eu já trabalhei com ela Foi duas tipo de vezes. género julgar as pessoas é que está errado e não sei o quê. Epá, agora não me Eu lembro já, exatamente, olha, eu mas já acho- trabalhei acho com que também ela não duas havia vezes necessidade para isso, e quer ainda dizer. bem que ela não sabe, nem imagina, nem faz a mínima ideia de quem eu sou. Mas ouve lá, Pelo menos isso. o que é que existiu de ofensivo nesta questão? Tu confundiste, achaste que ela confundi, parecia é nua, verdade. não era ela, era verdade. outra Pá, atriz. sim, E então? né? Acontece às melhores, porra. Se fosse algum trambolho, Sim. mas de certeza que não era. mas acho que eu usei termos assim menos. Não usaste, não. Ou, Não, se eu não fosse fa- ofensivo. Se eu não fosse falei em uma coisa pintelheira nem bardajona, nada como disso. tu às vezes és, eu não ia. Às vezes. Não teria O posto Daniel aquilo lá. censura tudo, essas partes todas. Ai, não, Epá, não. depende, Essas ele- mas ele eu não, traz- eu- traz-las ao de cima. o Paulo não foi de certeza porque nós estávamos a falar com o Joaquim Leitão, estávamos a falar com o realizador. Pois Portanto, foi. o Paulo estava comedido, Pois. né? Eu não estava comedido, eu estava com o cu estava na sala apertadinho. com os adultos, portanto o Paulo soube se comportar. Mas isso era de que filme? Ai. Nono Novo ou Vanglória era de Mandar, disto, não é? ok. Que ela aparecia, supostamente apareceria pensei na que Ilha era dos no- Amores, ok. não é? Sim, Na sequência da Ilha dos há as Amores. ninfas, há as várias ninfas. As E ninfas, algumas é. dessas atrizes que aparecem nuas nessa cena hoje são conhecidas. Sim. Uma delas é a Sofia Sá da Bandeira e havia mais duas. E eu achava, porque eu lembrava-me da Catarina Furtado e que aparecia também na Ilha dos Amores, e eu associei, e como já não via filme há muito tempo, Pronto. achava que ela era uma dessas atrizes. Acontece. E mencionei o nome dela. Eu às vezes vou fazer um check. Vou fazer um fact-check. Sim. Epá, Mas isto era ias de um fazer filme um fact-check de Manuel Oliveira. ao Manuel de Oliveira. Epá, Onde é não que me vais apetecia. encontrar primeiro o filme? Eu confiei
Olha, tu sabes que eu ando para comprar um filme dele e não consigo encontrá-lo em Portugal, só em França. Então, Isto é verdade, isso é um mesmo. problema porque Qual é que é? É o Francisca. Não, sim, é Francisca. Ok. Francisca. Então, porquê é que não compras? E a questão é que eu lá compro em português, não é? É Com caro, tudo em português. é caro. Não. Ele por acaso estava esgotado e acho que já voltou outra vez a haver cópias. Entretanto, é de comprá-lo. E vou ter que comprá-lo em França, legendado em francês. Estás a ver? Então, mas as legendas são opcionais, caraças. Certo. Mas Então- o curioso é o facto de não haver uma edição em Portugal e em França eu conseguir encontrá-la. Isso é que é o É um curioso. bocado estranho, é? Tem a ver com Não o quê? é, não, é, Produtoras não é e- caso É único. produtoras? É. Porque Portugal fazia e continua a fazer imensas coproduções e muitas vezes os direitos acabam por cair para as produtoras internacionais. E depois essas são as únicas que ainda vão tendo algum interesse em fazer uma distribuição comercial Do filme, destes filmes, pois. porque em Portugal ninguém quer saber. Não, faz sentido, infelizmente. É verdade. Está bem. Mas é porque o Paulo também não está muito interessado, senão já tinha comprado. Não, Não, estou lembrou-se genuinamente agora. Se interessado. calhar já se tinha Lembra-se esquecido. agora, já. A última vez que ele se lembrou disto foi em 2005, Não, porque provavelmente. eu sou O DVD colecionista, neste como momento vocês até já sabem. deve custar a 150 euros. Não. Como vocês sabem, eu sou colecionista e eu iniciei a minha coleção do Manuel de Oliveira há uns anos e faltam-me alguns filmes que eu ando assim à procura, mas há coisas que já não são fáceis de encontrar. Olha, E meu o caro, Francisca, por acaso, é um dos que ainda se encontra. vou-te dar uma boa notícia. Está à venda em Blu-ray, aqui, Certo. me apareceu Sim. aqui. Eu sei que é bom. Pelos vistos em Portugal, embora seja a Certo. edição Na francesa, me parece. tinta da China, na casa da China. Linhadesombra.com Linha de Sombra. é o nome Sim, disto. eu sei. Custa 25 euros. Eu sei. E eles vão buscá-lo precisamente. É importado. E é precisamente ao mesmo sítio que eu estive a ver. Pronto, então mexe, tomem. Comprei Para a isso. semana pá. quero ver uma Muito bem. fotografia dessa cópia. Está bem. Muito Olha, bem. está aqui à venda para tudo. Está à venda na amazon.co.uk. Olha, Não. e é mais Ui. barato? A sério? Ui, mas 67 libras, esquece. Não. pois Isso é o DVD. O Blu-ray também Ainda por tem. cima Também tem o DVD. Blu-ray. Epá, e olha, o Blu-ray tem uma grande capa aqui. Tem, é muito gira a capa, sim. Esta capa é muito gira. E o filme E é por sobre o acaso quê? 25 libras. é um dos poucos filmes dele que até tem uma fotografia que eu acho. A fotografia dos filmes dele não é muito reconhecida porque acho que ele não dava tanta importância à parte da fotografia. Epá, ó Mas Paulo, por acaso vai-te acho que esse filme lixar, tem uma boa fotografia. vai-te lixar na FNAC um pack de 4 DVDs de Manuel de Oliveira, incluindo o Francisca, 14,30€. A sério, o Francisco está à venda aí. Só Pá, falta de sair com o pensava que já Expresso não, a desculpa 2 lá. euros amanhã. Olha, eu achava que já tinha esgotado todas as minhas compras na FNAC, de tudo. E eu já não procuro nada na FNAC. É o que eu digo, a última vez que tu procuraste foi em 2005. Pá. Ai, é possível. Epá, mas, Olha, mas olha, boa este, gajo sorte, por essa boa dica. sorte. este Francisco é E não está grandalhão, esgotado? Paulo. E não- 170 é. minutos. É verdade. E não é dos mais longos dele. Ok. Olha, como é que se chama esse pack? Manda-me lá essa porra, pá, que é para eu pesquisar isso. Espera lá. Deixa-me lá mandar. Se calhar tens aí filmes Estou a repetidos. seguir. Isso tenho de Pois, certeza. ele E- vende os outros no OLX. Ah, yeah. Vende. Já ninguém compra isso a não ser eu. Eu e o Carlos Reis. E o Carlos. Eu e o Carlos Reis. Nós temos que fazer aqui uma troca. Tem que montar aí um vídeo. A última vez que eu vi, eu tenho à volta de 200 filmes repetidos. Poça. E alguns deles ainda estão embalados. Com cara. Já viste o dinheiro que ele poupava se fosse organizado? É verdade. Mas porquê? É Porque verdade. compras, Deixava de ser eu. compras em pack, é isso? E Não. depois é repetido? Não, ele Não, compra e compro atira por para lá para um impulso. canto e lá fica. Ah, Ele ok. sabe lá Não. os filmes que tem. Há coisas que compro por Não, impulso, que ideia. há Ouve lá, outras tu que não são por compras impulso. filmes repetidos e não sabes. Diz Não, aqui não às sa- pessoas que nos estão a ouvir, diz Não, aqui à mas, frente de toda mas a pode gente. comprar quantas packs cópias- de DVDs, não é? Tipo 100 DVDs. Não. Quantas cópias repetidas é que tu já compraste? Qual foi aquele filme que tu compraste uma batelada de cópias? Foi o Twister, pá.
O Twister, quantas mas vezes esse já compraste merece, o Twister cara. pensando que era a vezes. primeira vez? Quantas? Eu não sabia se era a primeira vez. A Eu questão pareço é o que- David Beckham a encostar a Vitória Não, Beckham à não, parede não. naquele documentário, não é? A questão Diz é lá muito quantas simples. cópias do Twister é que tu compraste, Paulo. Não, mas isto é uma vergonha, pá, do Twister. Ainda se fosse do Armageddon agora do Twister. Tens quantos? E ele não diz. Não, cheguei a ter. Ele Acho que está foram com 7. vergonha. 7? Foram 7. 7. Ai, valha-me Deus. 7 Vê lá DVD. tudo. É verdade. Existem 7 cópias do Twister em casa do Paulo perdidas. Não, tipo, sabe-se lá onde. Não. Eu agora devo ter. Pá, eu já acho que dei a maioria. Deve ter só uma ou foste duas. não sei. despachando. Sim, claro. Eu acho que chegou. Acho que Houve uma chegou a altura haver em que um era habitante. aceitável. Todos os Não, houve habitantes uma da altura. Meilhadas têm uma cópia do Twister oferecida pelo Paulo. Antes neste dos momento. filmes estarem a €1 naquelas bancas do Intermarché, os filmes eram caros e eu dava muitas vezes filmes como prenda de aniversário de Natal e whatever. Sim. E eu despachei muitos filmes embalados à conta disso, de malta que ia fazendo aniversários e não sei o quê. Aí vai da malta ganhou o Twister. O Daniel, eu despachei os filmes eu despachei uma carrada de filmes do Woody Allen repetidos que eu tinha para o Daniel. Olha, viste? Pois foi, é amigo. verdade, é É verdade. bonito. Filmes que tu deves ter num canto ou deste a alguém ou... Nem sabes Houve o um que é que deles lhe que eu fizeste. vi. Houve um deles que eu vi, exatamente, Pronto, em então DVD. já só. valeu, Houve um deles que já eu valeu, vi, já valeu fogo. alguma coisa. Só que, não, a questão é que tu vais agarrar num DVD e eu já nem tenho onde ler um DVD, na verdade, Yeah. por isso é o problema. Olha, é mais rápido hoje de sacar. ligou-me alguém a perguntar: olha lá, tu não és tu que tens um podcast que falam em VHS? E eu sou. Porquê? Mais ou Epá, menos. Tu não tens nenhum leitor Aí, VHS que me empreste. Ai, que Pareceu-me aqui caralho. 2 cassetes de coisas de família. E eu, Sim, pois. isso é um clássico. Mas eu também tenho muita Pois. coisa de família em Exato. VHS ainda. Mas de vez em quando também me perguntam: olha lá, passas cassetes e não sei. Eu até E passas? até andei a fazer isso durante algum Ok. tempo. O problema foi que os 2 videogravadores que eu tinha Yeah. aqui, um era meu, o outro foi emprestado, os 2 avariaram, Oh, que entretanto. merda. Pois. E agora para arranjares, pois. E agora E para agora arranjares um compras videogravador um a em 15ª funcionar, mão e que funcione mais ou menos que numa stick-fitas. Pois, o problema é que, sei lá, o problema é que a malta já se estica. Não, Para- já existem alguns sítios onde ainda é possível comprar novos, mas a um preço que é uma fortuna. Não é? Pois é isso, foi o que eu Preço disse, é as uma malta fortuna, estica-se. pá. É uma espécie em vias de extinção, o Sim, videogravador olha, a funcionar. E já os vinis. O vinil está na moda agora, né? O Tá na vinil moda. foi a última coisa em que eu me meti e só me meti, que eu tinha jurado que não me ia meter no vinil. Tu nunca te metes verdade. nisso porque os discos são caríssimos. É verdade. Eu só me meti no vinil porque encontrei um sítio com imensas bandas Só sonoras meti no em vinil originais, um preço da chuva. E eu, quando vi aquilo, fiquei doido. E eu, ok, não, isto não pode ir para o lixo, não pode ser despachado avulso. E tens um assim, leitor? desta maneira. E não tenho ainda leitor, tenho andado à procura. Nem nunca vais Mas ter. Mas na agora, minha agora há uns incessante- muito baratos, nunca vais pá, ter. tipo em malinhas. Na minha umas incessante malinhas. procura, já consegui passar esta febre para 2 gajos que me conhecem e que também já andam a comprar. Aliás, um já comprou e já comprou primeiro que eu, e o outro anda a ver para comprar também. Mas encontras muitos Não, vinis. é como a Francisca do Manuel de Oliveira, nunca vais comprar. Está bem. Ah, ver, vamos. eu ontem fui à FNAC e entrei lá e pá, e fiquei chocado com a quantidade de espaço que os gajos têm neste momento só para vinis. É brutal, é? É verdade. E pensar que já nem filmes vendem. E mesmo verdade. os CDs já têm muito menos espaço também. Muito É menos verdade. espaço, É pá. tudo É verdade uma o que vocês cena estão a dizer. estranhíssima. Aquilo está-se a tornar numa boutique de nicho. Não, aquilo Mas o nicho não é de nicho. é bonecada, é É mangá bonecada. e É bonecada, vinil. livros. É. É livros a Mas dar com é pau engraçado para ver a de quantidade vista. de tralha que a FNAC vende acerca de cinema, menos cinema. Online. É um bocado triste. É. Sim. Não é? E online ainda tens lá imensa coisa que é só na loja online, que nem sequer tens lá a exposição. Também. Sim. Pá, mas aquilo. E mesmo online eles estão cada vez a estrangular mais a venda dos filmes propriamente ditos. Sim, Não é? eu Sim, passava acho que não lá tem muita imenso coisa. tempo Sim, para sim. ver os Mas DVDs. cá em Tem Portugal- é importado e o Cá que em tem é Portugal importado muitas vezes. existe uma outra boutique ainda com coisas em português.
Boutique? mas que estão a despachar. É boutique porque é coisas pequenas, são espaços muito pequenos. E que estão a despachar o que ainda há em stock. Quando acabar aquele stock, meus amigos, acabou. Não há mais produção em português. Olha, eu com escrevi legendas em videogravador aqui no OLX e tem aqui um a 10 euros e diz assim: isso existe muita coisa. O título é Videogravadora, abre parênteses, não sei se funciona. Claro. Claro. E provavelmente quem escreveu isso nem sabe como é que se põe a. Como é que se liga. funciona, como é que se mete uma cassete, Se não liga. é? Encontraram numa garagem da avó ou do avô. Exato. Yeah, é um bocado Exato. triste. Eu, por acaso, sobre videogravadores tenho uma história, não tem nada a ver, mas quando eu era pequeno, o meu irmão decidiu, que ainda era mais pequeno que eu, decidiu enfiar uma escova de dentes para dentro do videogravador. Isso é sempre bom para limpar, se calhar é para limpar as cabeças. Se calhar era o que ele queria, era limpar as cabeças. Ele estava a querer fazer-nos um favor, na verdade. E depois não conseguia tirar a escova. Então fugiu, vazou e deixou lá a escova dentro. Eu, quando cheguei da escola, E vais ver o Clube dos Poetas Mortos. Exatamente, queria meter a cassete do Parque Jurássico para o ver pela 30ª vez ou algo do género, ou do Rei Leão, e a cassete ficou encravada dentro do vídeo. Não. Os meus pais, e aquela Drama. cena ficou lá, já nem saía nem entrava, ficou lá presa. E depois os meus pais aperceberam-se daquilo e, em vez de castigarem o meu irmão por ter enfiado lá a escova dentro, não, castigaram-me a mim. Porque fui eu que estraguei, percebes? Tu é que estás traumatizado até hoje. Olha, e não havia, debaixo da vossa casa não havia lá aquela loja de eletrodomésticos? Havia e foi lá que foi arranjado. Pronto, se tiveste Foi lá que o homem percebeu que Dava uma à escova frente de da dentes entalada. cassete tinha uma escova de dentes. E eu, espera lá. Pronto. Que eu não, escova de dentes não meti lá dentro de certeza. E então, após um rigoroso interrogatório à lá PID pelos meus pais, descobriram que tinha sido o meu irmão a enfiar lá para dentro. Mas E depois repuseram a pediram justiça desculpa ou não? e compraram Pediram todos de lado? desculpa? Não, o culpado foi sempre eu. Ok. Que não devia ter metido a Ficaste cassete. com o Devia ter trauma. percebido. Enfim, são aquelas injustiças. Está bem, Daniel. Muito bom. Coitado de ti. Por isso é que tu és como és hoje. Nós É desculpamos. isso. São estas pequenas coisinhas que vão fazendo de nós os vilões da Disney, não é? Também. Muito bem. Sim, senhor. Amigos, foi um prazer. Muito obrigado por terem estado comigo nesta Nesta aventura, Obrigado não pelo é? convite. Nesta e jornada. boa Se sorte. ainda não Boa sorte. estiverem fartos de nos ouvir, procurem VHS. Exatamente. VHS Exato. Podcast por aí. Muito bem. E ouçam-nos a falar de outras coisas. Provavelmente menos interessantes, mas olha, Provavelmente não nos é o vão que é. ouvir falar durante muito tempo sobre Cristóvão Colombo. Pois. É certo.